Olá, tudo bem com você? Vamos para mais um vídeo no canal Reino de Amigos. Quero pedir para você deixar o seu like e compartilhar o vídeo também, para que possa haver mais engajamento no YouTube e essa palavra alcançar mais pessoas. Fez a lição de casa? A lição de casa é ler o capítulo 3 de Romanos e responder a pergunta: se a lei de Deus, dada por Deus, não consegue salvar o homem, para que ela serve? Se eu não consigo ser salvo por obras, qual é a função real da lei? Hoje eu pretendo tentar responder essa pergunta. Romanos capítulo 3, os versículos 19 e 20 já nos dão a resposta logo de cara, nos dando duas funções pela qual a palavra, a lei de Deus, escrita na revelação bíblica, ela tem a sua função, o seu objetivo. As duas funções da lei são, em primeiro lugar, calar toda a boca diante de Deus, e em segundo lugar, dar o pleno conhecimento do pecado. Versículo 19 diz: ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda a boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A ideia aqui é que Deus revelou a sua lei para demonstrar o seu caráter. Mas nós, por conta da nossa pecaminosidade e insuficiência, não somos capazes de obedecer à lei de Deus em sequer um requisito. Pois Deus vê não apenas os atos externos que produzimos, ou seja, aqueles atos religiosos, mas também a motivação interna, o que passa dentro dos nossos pensamentos e do nosso coração. Se a gente for ponderar diante de Deus aquilo que fazemos, nenhuma das nossas obras será aceita. Ou seja, a ideia aqui é que a lei de Deus mostra para o ser humano o seu raio-x, o seu pecado diante de Deus, a sua falha, a sua miserabilidade e a sua necessidade de um Salvador. Martinho Lutero foi um homem que viveu no século XVI e ele, antes de conhecer a Cristo, vivia uma vida atormentada. Olha a postura dele diante de Deus, mesmo sendo um monge e inclusive professor de Bíblia. Ele disse certa vez o seguinte: eu não amava, na verdade, eu odiava o Deus justo que pune os pecadores. E secretamente, se não de forma blasfema, com certeza com grande murmuração, eu estava irado com Deus. Como que uma pessoa que lê a Bíblia e que diz ser uma pessoa religiosa consegue proferir tais palavras? É porque Lutero dizia que ele tentava seguir a Deus, tentava obedecer a Deus por suas próprias obras. Ele tentava, pegando a lei de Deus, os mandamentos, seguir cada uma das normas, das regras e das leis. E isso sobrecarregava ele, a tal ponto de que ele odiava o Deus que demandava dele aquelas proposições que ele não conseguia obedecer. Então essa é a função da lei. E agora eu vou fazer uma dinâmica com você que eu já fiz aqui nesse canal, mas só para ver qual é a nossa postura diante da exposição da lei. Em Êxodo capítulo 20, Deus faz uma série de mandamentos, os chamados 10 mandamentos, em que ele gostaria que o seu povo, o povo escolhido dele, vivesse. Somente a segunda tábua da lei, nós vemos aqui alguns mandamentos, e eu gostaria de fazer essa dinâmica para ver se você e eu estamos seguindo esses mandamentos, para a gente realmente comprovar qual é a função da lei, que é escancarar o nosso pecado e nos tornar culpáveis diante de Deus, né? O mandamento número 5 diz para honrar pai e mãe. Talvez você não tenha mais sua mãe ou seu pai vivos, mas a ideia aqui não era apenas honrar os familiares mais próximos, mas a ideia é de honrar qualquer pessoa que esteja em posição de autoridade sobre você. Alguma vez você já difamou uma autoridade pública? Seja ela um professor de escola, seja ela um prefeito, governador, presidente, deputado, ou quem quer que seja. Talvez o seu chefe, você já tenha falado mal. Talvez você não fale mal, mas você pense em seu coração. Ou você acumule raiva, ou talvez alguma amargura contra alguma autoridade. Já estamos descumprindo aí o 5º mandamento. O 6º mandamento diz: não matarás. E Jesus ele interpretou esse mandamento num sentido ainda muito mais profundo. A ideia de não matar não é apenas de pegar uma arma e atirar numa pessoa, mas é desejar em seu coração a morte dela, ou ter raiva, ou emitir xingamentos, palavras de maldição, ou o que quer que seja, ou inclusive a difamação pelas costas de tal pessoa. Será que a gente já fez isso?
Se em algum momento já fizemos isso, nós já somos réus de julgamento. O 7º mandamento diz, não adulterarás. Talvez você não seja casado, ou não tenha adulterado mesmo sendo casado, mas a ideia que Jesus traz é que se você em seu coração desejar uma mulher que não é sua, ou um homem que não é seu, você já pecou em seu coração. Não importa se você é solteiro, casado, viúvo, divorciado, o ponto aqui é que o pecado ele nasce no coração, e ele pode se revelar externamente. Então será que somos culpáveis diante de Deus de imoralidade sexual? O 9º mandamento diz para não dar falso testemunho contra o seu próximo. A gente já em algum momento mentiu acerca de alguém, ou talvez a gente mentiu acerca dos nossos bens no imposto de renda, a gente já mentiu para o nosso chefe para não perder o nosso cargo, a nossa posição, já mentiu para o esposo ou para a esposa só para que não tivesse um conflito, talvez a gente já mentiu para os nossos filhos, talvez a gente já mentiu para os nossos melhores amigos, ou a gente mentiu para nós mesmos. Toda vez que a gente comete uma mentira, estamos descumprindo o 9º mandamento de Deus. O 10º mandamento diz para que não cobicemos, não cobiçarás a casa do seu próximo, a mulher do seu próximo, o gado do seu próximo, enfim, qualquer coisa que não seja sua. A ideia da cobiça é a ideia da insatisfação, não estamos satisfeitos diante de Deus. Isso significa o quê? Que eu gostaria que Deus me desse algo que Ele não me deu, porque eu não acho que Ele é bom o suficiente para mim. Todo pecado é um desafio contra a santidade de Deus, contra a perfeição do próprio Deus. Em suma, é querer ser Deus, assumir a posição de Deus. Quando nós reclamamos, vivemos murmurando, a ideia é da cobiça. Eu quero ter o que não tenho, ou eu não gostaria de ter o que tenho, né, em certa medida. Ou seja, a lei de Deus, ela expõe o nosso pecado claramente diante dos nossos olhos. Quando eu falei aqui alguns dos mandamentos, a sua postura foi de alegria ou foi de tristeza? Foi de sons de regozijo ou de raiva? Isso só comprova que Romanos 3 está certo. A lei de Deus mostra para nós que nós somos culpáveis. Toda boca se calará. Ninguém poderá chegar no céu e dizer, olha, eu não sabia. Ah, mas eu não fui tão errado assim. Quando você vai a fundo na lei de Deus, ela expõe o nosso pecado e nos deixa calados diante de Deus. Ninguém pode dar uma desculpa de que não sabia ou de que não é tão ruim assim. Em suma, o que Romanos está nos dizendo, ele está concluindo aqui no versículo 9. O que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma alguma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus, religiosos, como gregos, não religiosos, estão debaixo do pecado. A ideia aqui de Romanos 3 é que nós estamos condenados porque estamos aprisionados diante do pecado desde o nosso nascimento. Nós vivemos na mentira, na impureza, na ira, na lascívia, na calúnia, na cobiça, na insatisfação, na murmuração. Todos nós estamos presos sem que possamos sair dessa prisão. Por isso, Martinho Lutero mostra pra gente a realidade da sua vida antes de Cristo. Ele estava vivendo numa prisão, por isso ele odiava Deus, porque Deus parecia estar sempre apontando os erros dele, e ele não conseguia cumprir os mandamentos de Deus, sequer um, de forma completa e perfeita. Ele sempre deslizava, caía, errava, falhava. Olha o que ele escreve, então. Quando ele começou a sua vida monástica, diz o seguinte: quando eu era monge, cansava-me grandemente de tanto buscar o sacrifício diário. Me torturei durante 15 anos com jejuns, vigílias, rezas e outras obras muito rigorosas. Acreditava sinceramente que conseguiria justiça por meio das minhas obras. Ele também escreveu o seguinte: eu me torturava com oração, jejum, vigílias e congelamentos. Sozinho o gelo poderia ter me matado. Ele fazia tudo isso de uma forma rigorosa e religiosa para tentar se salvar. Contudo, ele descobriu rapidamente que nunca faria o suficiente para merecer a aprovação divina. Esse é o ponto da religiosidade ou da tentativa de se salvar por meio das nossas obras. Elas sempre serão insuficientes. Sempre haverá mais uma linha, um artigo, uma norma que a gente está deixando escapar na lei de Deus. Deus exige perfeição. Quem de nós, então, está apto a ser aprovado diante de Deus, a agradar a Deus? Esse é o ponto de Romanos 3. Nenhum de nós. Ele diz no versículo 10, Romanos 3:10, como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Versículo 11, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. E versículo 12,
todos se desviaram. Todos. Não há um bom sequer. Quando a gente diz, essa pessoa é boa. Não, a gente não conhece as intenções do coração dela. Se a gente expuser os 10 mandamentos diante da face dela, nós veremos que ela não é boa. E eu me incluo nessa. Todos nós estamos no mesmo barco. Você pode dizer, mas eu faço boas obras. Mas até mesmo as nossas boas obras não são boas diante de Deus. Sabe por quê? Olha o que diz o versículo 23 de Romanos 3. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Toda boa obra, bom ato, uma doação, uma prestação de serviço, uma demonstração de amor, um ombro amigo, uma escuta ativa, tudo isso perde o seu valor justamente porque as boas obras, sem ser com a intenção, a motivação de glorificar a Deus, elas são como trapos imundos diante de Deus. Qualquer obra de um não crente em Cristo é ruim por si mesma, porque não é feita para a glória de Deus. Deus não aceita as boas obras de uma pessoa que não confia no seu Filho. Por quê? Porque ainda que elas tenham um certo senso de bondade em si, a motivação por trás não é a glória do Criador, mas é a glória de si mesmo. Ou talvez até o bem das pessoas, talvez tenha até uma genuinidade, mas se não é mediado pelo sacrifício de Cristo, não é uma boa obra. Martinho Lutero finalmente foi liberto dessa prisão, desse cativeiro, de tentar se salvar pela sua própria performance. Quando ele leu Romanos capítulo 1, versículo 17, diz assim, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Olha o que Martinho Lutero, relatado aqui nesse livro, olha o que ele disse quando ele finalmente leu esse versículo e entendeu. Ele disse, finalmente, ao meditar de noite e de dia, pela misericórdia de Deus, prestei atenção ao contexto das palavras. Ou seja, nela a justiça de Deus é revelada, conforme está escrito, aquele que pela fé é justificado viverá. Ali comecei a compreender que a justiça de Deus é a justiça pela qual o justo vive por um dom de Deus, ou seja, pela fé. Esse é o significado. A justiça de Deus é revelada pelo Evangelho, ou seja, a justiça passiva pela qual o Deus de toda misericórdia nos justifica pela fé, conforme está escrito, aquele que pela fé é justo viverá. Então senti que eu nasci totalmente de novo e havia entrado por portões abertos no próprio paraíso. O que Martinho Lutero entendeu é o que está escrito no versículo 22 de Romanos 3. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Ou seja, não era pelo que ele fazia ou deixava de fazer, não era por cumprir ou não os mandamentos. Isso trazia um fardo sobre ele. Mas quando ele descobriu que havia alguém que havia cumprido toda a lei de Deus, que não havia pecado em nada, que havia cumprido todos os 10 mandamentos em sua perfeição, que toda a sua boa obra foi feita para a glória do Deus Pai, Jesus Cristo. Então, pela fé nele, confiando em suas obras, as obras de Jesus seriam creditadas na conta de Martinho Lutero. Nesse dia, os portões do céu se abriram e o fardo caiu dos seus ombros. Martinho Lutero entendeu o que Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. É cansado e sobrecarregado do quê? Do fardo da lei. Da lei apontando o nosso pecado, nos mostrando que somos culpáveis, nos trazendo desespero, raiva ou impotência diante do que podemos ou não fazer diante de Deus. A boa notícia do Evangelho para religiosos ou não religiosos é que um Deus que é bom e misericordioso enviou o seu Filho para pagar a punição da nossa falta de justiça e também para viver de forma justa e plena diante de Deus Pai. Então, a justiça dele, pela fé, é creditada na nossa conta. Toda a fortuna de Jesus e a sua perfeita obediência são consideradas como se fossem nossas, pela fé, sem que a gente tenha feito nada. Essa é a boa notícia do Evangelho. Eu tenho uma lição de casa para você. Leia o restante do capítulo 3, a partir do versículo 24, e responda a pergunta: como um Deus justo pode perdoar um pecador injusto sem ser ele injusto? Deus faz vistas grossas? Ele pode simplesmente perdoar a gente como se a gente não tivesse feito nada de errado? Responda essa pergunta e na semana que vem nós nos encontramos, se assim Deus permitir. Que Deus te abençoe.